Você já provavelmente já deve ter ouvido falar sobre uma passagem bíblica que diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, então é errado você estar em uma igreja, é errado você estar num templo, é errado você estar debaixo de um CNPJ e coisas similares a essa. Bom, esse vídeo eu vou falar exatamente desse assunto, mas eu vou além. Eu vou trazer aqui um vídeo, que na verdade eu não vou mostrar o vídeo, mas vou trazer o áudio dele, que esse canal, ele pega e traz uma defesa bíblica, e inclusive ele afirma que teve uma tradução e que na tradução da Bíblia eles incluíram uma coisa que não está assim, uma coisa que não está nos gregos originais. Vocês vão ver, eu vou trazer isso daqui, vai ser bem interessante. Beleza? Então esse vai ser o assunto do vídeo. É um assunto importante, é um assunto que pega muitas pessoas, por exemplo, principalmente pessoas que estão saindo de igrejas que não tem estudo bíblico, né? Não tem aquele conhecimento de estudo bíblico, então a pessoa sai de lá, fica desesperada, fica muitas das vezes muito triste porque foi enganada durante muito tempo, e aí ela cai nessa armadilha aí que o pessoal arma, que eu vou tentar desarmar ela aqui hoje, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso vídeo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. E antes do vídeo em si, eu preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, porque ajuda muito o canal a crescer, não te custa absolutamente nada e ajuda essa mensagem a ser propagada para muito mais pessoas. Também não se esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar, porque é importante. É uma coisa que para você não vai custar nada, nem 5 segundos aí, mas que para o canal é muito legal porque a mensagem vai chegar para muito mais pessoas. Então, indiretamente você estará evangelizando mais pessoas também, e diretamente quando você compartilha o vídeo, tá certo? E também deixa os comentários, porque muitas das vezes eu não estou gravando com roteiro, então muitas vezes eu posso esquecer alguma coisa, você vai e coloca aí nos comentários e de repente eu faço outro vídeo complementando, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas aqui, nós vamos começar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui meu fone. Vou colocar para tocar o vídeo, igual eu falei, eu não vou jogar o vídeo na tela, porque é negócio de direitos autorais, mas vou compartilhar o áudio e a gente vai tratar em cima do áudio, mas depois eu vou trazer uns negócios aqui muito interessantes para vocês, tá bom? Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver, tá aqui, ó. O Pai não habita em templos. Segundo a religião, devemos congregar em seus templos de pedra e tijolo, a chamada casa de Deus, a igreja. Isso é um grande engano, pois o Pai não habita em... Bom, aqui ele começa, na verdade, com uma verdade, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Casa de Deus não é um prédio de 4 paredes e tijolo. Casa de Deus somos nós, somos templo e habitação do Espírito Santo. Isso é verdade. Agora, daí a concluir que não podemos, porque a ideia aqui é não podemos estar reunidos em um local, aí já é ir muito longe, mas muito longe. Mas deixa eu tocar aqui e a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver se o áudio, acho que deve estar saindo, peraí. em templos feitos por homens, nem necessitamos congregar em tais templos. Para justificar o ato de congregar, os líderes religiosos se utilizam da passagem de Hebreus 10, 25, ensinando assim a seus fiéis que se deve congregar, e quem não o faz é taxado de desigrejado. Mas o que as pessoas não sabem é que esta mesma passagem foi adulterada propositalmente pelo sistema religioso. Então vamos lá. Então ele diz assim, que na verdade isso é uma desculpa criada pelo tal sistema religioso, porque o pessoal que é adepto dessas teorias da conspiração sempre vai vir com essa história, é o sistema, é o sei lá. Aí começa a dar um monte de nome para o negócio. Eu estou fora desse sistema. Eu estou fora desse, sei lá, desse mundo governado por não sei o que lá. Só eu que saí da Matrix. É sempre a mesma coisa, entendeu? Mas a verdade é que ele diz que esse tal sistema, eles criaram uma passagem bíblica
desfiguraram o original, que é o que eles vão dizer aqui mais para frente, e com o objetivo de que levar as pessoas a denominações religiosas. Bom, deixa eu só fazer um adendo aqui. O primeiro adendo é o seguinte: quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de denominação religiosa. Por quê? Quando a gente fala de igreja é o conjunto dos cristãos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador faz parte dessa igreja universal. Isso é uma verdade bíblica, tá certo? Agora, também é uma verdade bíblica que os participantes dessa igreja universal se reuniam nas chamadas igrejas locais. O que é uma igreja local? Uma reunião na casa do irmão fulano de tal, uma reunião na casa de um outro, num salão de não sei aonde, ou seja, onde se encontram aquelas pessoas regularmente para louvar a Deus, para compartilhar a palavra, aprender um com o outro, isso é uma reunião, entendeu? E esta reunião dá-se o nome de igreja local. Precisa ter CNPJ? Não necessariamente. Precisa ter nome? Não necessariamente. Pode ter? Pode, não tem problema. Aliás, a questão do CNPJ é uma exigência legal. Tá certo? Quando você começa a reunir muitas pessoas, aquilo ali passa a ter umas responsabilidades legais e a pessoa tem que botar lá um CNPJ, tem que ter uma entidade jurídica, porque pode dar algum problema, tem que ter quem processar. Então, isso é obediência à lei. A lei exige isso, senão não precisava. Na época dos apóstolos não tinha isso, porque não precisava em si o CNPJ, mas existia a igreja local. E isso é muito claro, mas muito claro. Não é só o texto de Hebreus 10, 25 que ele vai dizer que está errado, que eu já vou trazer aqui, mas, por exemplo, pega as cartas, por exemplo, as igrejas da Tessalônica, as igrejas da Galácia, a igreja de Coríntios, por exemplo, pega ali ordem e organização do culto ali, define como se organiza um culto, por exemplo. É muito claro isso na Bíblia, é muito claro, entendeu? Mas beleza, eu vou pegar o texto aqui, vamos deixar ele tocar aí, porque que ele vai falar um negócio interessante. Vamos lá. Justamente para induzir as pessoas a frequentarem suas denominações. Note que a versão grega original nem sequer é mencionada a palavra congregar, pois esta Então ele diz que na versão grega original de Hebreus 10, 25, nem sequer é mencionada a palavra congregar. passagem sofreu adulteração para que as pessoas fossem enganadas e assim frequentar os templos religiosos. Outros afirmam que tanto os discípulos como os primeiros cristãos se congregavam, só que essa congregação a qual realizavam era de caráter de reunião e proteção. Tanto os discípulos como os irmãos se reuniam para planejar o ensino, onde iriam ensinar e a forma como ensinar. Pronto. Beleza, basicamente é isso daqui. Aí o resto é bobagem. Na verdade é bobagem do início ao fim, mas essa daí é a parte que eu quero falar. Então ele vai dizer o seguinte, que primeiro, no grego original não tem isso, foi uma passagem deturpada, porque o sistema religioso resolveu enganar todos nós e tal, e aí, portanto, eles criaram essa passagem. A gente vai olhar agora no grego original. Mas fora isso, aí ele vai dizer não, mas outros dizem que eles se congregavam às igrejas, e só que o objetivo lá era se defender por conta de perseguição e não sei o que lá. Bom, primeiro que isso não está na Bíblia. Com certeza eles se congregavam porque isso está na Bíblia, entendeu? Agora o resto é invenção. E sempre é engraçado porque coloca aquelas musiquinhas de fundo, tocando, dá aquele negócio meio segredo que ninguém sabia, que foi revelado hoje por um fulano que você não sabe nem quem é, porque na verdade essa voz é uma voz de computador, entendeu? Nossa, aquele segredo que ninguém estava sabendo e que enganou a cristandade nos últimos 2000 e pedrada anos aí, e ninguém nunca soube disso daí, porque ninguém nunca teve acesso aos gregos originais, como se fosse uma coisa tão nova assim, entendeu? Tem um monte de teólogos muito bons que conhecem muito bem os gregos originais. Você vai ver que não precisa nem ser um teólogo muito bom, porque eu vou fazer uma análise do grego original aqui. Bom, quer ver? Eu vou colocar aqui na tela, inclusive um negócio legal. Aliás, eu acho que só isso merece o seu like aí. Deixa o like.
curte, compartilha, porque é um negócio interessante. Eu vou trazer aqui uma ferramenta muito legal para vocês, que é uma ferramenta que você vai ver que não precisa tanta habilidade assim você não precisa nem saber conhecer direito os gregos originais para já tirar algumas dúvidas, né? No meu caso, eu estudo grego, né? Eu estou estudando grego, então aí isso traz algumas facilidades a mais. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aparecendo aí a tela do meu computador. E aqui existe um site chamado BibleHub.com, que é exatamente esse site que eu estou, que é muito legal, porque aqui em cima você seleciona o livro, o capítulo e o versículo que você quer, e ele abre aqui embaixo todo o texto em grego e em inglês. Eu uso em inglês, tá? Eu nem sei se tem em português daqui, mas eu uso em inglês. Então, ele vai te dizer qual é a palavra em grego, vai dizer aqui a pronúncia da palavra em grego e a palavra em inglês. Eu não sei se tem em português, sinceramente, mas se tiver é bom se você quiser entrar e procurar, se não, usa um em inglês mesmo, que é muito bom para quem sabe inglês. Bom, vamos lá. Então, no Hebreus 10, 25, essa daqui é o grego, é toda a passagem em grego, palavra por palavra do que está lá. E essa parte, deixa eu até pegar aqui bem rapidinho, só para você ver, só pegar aqui minha Bíblia, ó. O que está escrito em Hebreus 10, 25 em português aqui? Pega a sua Bíblia aí, olha. Está escrito assim: não deixemos-nos de congregar-nos. Você vê o que é bem no comecinho da frase isso. Ó. Não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Porque dos objetivos de se congregar é justamente ter a exposição fiel da palavra de Deus. E, portanto, ela vai trazer admoestações quanto à sua vida perante Cristo, perante aquela comunidade, para justamente um ajudar o outro. Essa é a função dos dons. Quando a gente fala que o Espírito, a gente fala não, porque está escrito na Bíblia, subindo ao céu, levou cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Se você ler lá essa passagem, você vai ver que o objetivo do dons é o crescimento da igreja. E os dons são coletivos. Deu um para pastor. Bom, pastor só é possível quando você tem membros, certo? Outro para doutor. O doutor vai aprender para si só e vai ficar com ele? Não, ele vai ter que compartilhar. Você vai ver que os dons é sempre assim, é compartilhar com a igreja. Então vamos voltar aqui, ó. Aqui vocês vão ver aqui na tela. Então a gente vai pegar aqui a primeira palavra. Então ele começa assim, começa com me. Eu não vou falar aqui as palavras em gregos todas porque não interessa. Mas aqui é me, aí ele vai ter uma outra palavra em grego aqui, aí depois vai ter a palavra tem e vai chegar nesta palavrinha aqui. Isso daqui está no grego original. Essa palavra se chama episinagogen, é o nome dessa palavra. Então esse daqui é o grego. Se eu abrir o dicionário grego, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, a palavra episinagogen, lembra que eu li em português e estava bem no comecinho? Então, o me significa não. Entendeu? De não deixar, não devemos deixar. Então, esse não devemos deixar do quê? Episinagogen. O que significa a palavra aqui, ó? Aqui é o grego, só para vocês entenderem. É uma palavra aqui, episinagogen. Ela está no nominativo feminino, mas aqui vamos pegar no dicionário ela. Aqui vai ser a tradução para o inglês. Você pode jogar a tradução do português aqui depois, tá? A definição da palavra. O que é a palavra episinagogen? Ela fala getting together. In assembly aqui, ou seja, o que é getting together? Não deixemos de estar juntos. Getting together, isso é em inglês. Não deixemos de nos reunirmos em assembleia. Essa é a ideia da palavra grega. Isso daí desmonta essa ideia
completamente esdrúxula que essa palavra não existe no grego original. Inclusive, bom, para quem conhece um pouco de grego, vai saber que epsinagogen aqui, você tem outras palavras correlatas a epsinagogen, por exemplo, essa palavra aqui que significa nagones, na verdade o que muda é só o final, esse eta e esse sigma no final, que também significa getting together, porque na verdade isso daqui é só uma declinação do verbo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é uma declinação do verbo que muda a conjugação do verbo, mas se você pegar lá em 2 Tessalonicenses 2:1, você vai ver que é a mesma palavra que está aqui, epsinagogen. Pega lá na sua Bíblia e leia em 2 Tessalonicenses 2:1, que você vai ver que essa palavra aparece lá também e dá exatamente a mesma intenção de estar congregado, de estar junto. Eu estou deixando a tela aí para que você possa dar uma olhada, de repente tirar um print aí, dar um pause na tela, depois que você quiser usar um dicionário português aí, por exemplo, e você ter acesso a essa tradução aí. Então, eu vou voltar aqui a tela para mim. Quer ver aqui, ó? Deixa eu voltar aqui a tela para mim rapidinho, para poder te mostrar aqui. Bom, igual eu falei, a palavra que está lá, epsinagogen, só que com uma declinação diferente do verbo, está lá em 2 Tessalonicenses 2:1. E lá em 2 Tessalonicenses 2:1 vai estar dizendo assim, irmão, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião. Essa palavra, epsinagones, que é essa declinação do verbo, é exatamente a reunião com ele. Ou seja, a ideia é: não deixemos de nos reunir como é costume de alguém, estar congregado, porque congregar-se significa reunir-se, entendeu? Então, essa coisa que ele está afirmando ali, que não tem isso na Bíblia, isso é bobagem. Entendeu? Isso é bobagem. Isso, assim, as pessoas, infelizmente, são enganadas por falta de conhecimento, de conhecimentos, inclusive muitas vezes conhecimento básico até do português, que basta você entrar lá no português e dar uma lida, mas aí ele joga dúvida sobre a tradução, pegue outras traduções. Quando isso acontecer, pegue outras traduções da Bíblia. Você acha que um monte de gente em milhares de anos, traduzindo, conhecendo a linguagem grega original, só esse que de repente deu um estralo na cabeça dele, pô, o sistema nos enganou. Obviamente que para quem acredita em teoria da conspiração vai dizer assim, não, mas esse grego que você está usando foi um papiro inventado, entendeu? Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Mas assim, para quem usa da racionalidade, já vai verificar que isso daí é bobagem, entendeu? Então eu quis trazer isso daqui para vocês para que não deixem de ser enganados. Vocês vão ver que a maioria desses negócios é tudo mentira. Você começa a pegar ali no detalhe, vai analisar no detalhe o que ele está falando, não se sustenta. Você vê, basicamente você não precisa saber nem a tradução do grego. Tem ferramentas ali que você consegue ver a palavra e ver o significado da palavra. Você não precisa saber nem de declinação de verbo, coisa nenhuma. Basicamente você ia encontrar lá a palavra, joga num dicionário grego, português, pronto, tá ali. A resposta tá ali. A palavra está ali. O deixar de reunir, isso daí nunca foi incentivado na igreja. Os primeiros cristãos, eles iam se convertendo e iam se reunindo. Obviamente que no início da igreja houve um grande espalhamento por conta da perseguição, mas mesmo no espalhamento eles se reuniam. Por exemplo, Pedro, quando foi preso, ele diz assim, a igreja fazia contínua oração por eles, e eles estavam reunidos orando quando Pedro foi liberto da prisão, eles estavam reunidos, ali era uma igreja. Aí, e aliás, a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso, porque há quem reconheça essas reuniões, porque esses caras aí nem reconhecem, mas há quem reconheça, e vai dizer o seguinte, não, beleza, reunir é bíblico. Agora, não pode ser em igreja. Tem que ser numa casa, porque os primeiros apóstolos se reuniam em casa.
Aí você vai ver que é a grande bobagem, de novo, também é uma outra bobagem, só que em uma escala um pouco maior. Porque a questão de igreja é simplesmente um local de ajuntamento de pessoas. Se você vai numa igreja, aquelas paredes onde você está não é santa. O local ali não é santo, o ambiente, o piso não é santo. Aquilo ali não é casa de Deus, entendeu? Aquilo ali é um local de reunião para adoração a Deus. É isso, entendeu? Para conversar sobre a palavra, para fazer estudo bíblico, para entender mais a palavra de Deus, se desenvolver e aplicar isso na sua vida. É isso, entendeu? Agora, você, a reunião da igreja pode ser num prédio? Pode, não tem problema nenhum. A Bíblia não é contra. Pode ser numa casa? Também pode. Pode ser debaixo de uma árvore? Pode. Pode ser numa caverna? Pode. Aliás, os primeiros cristãos se reuniam exatamente em casas em caverna por conta da perseguição. Entendeu? Mas desde então já existiam igrejas ali espalhadas e essas igrejas eram o local de reunião dessas pessoas, tá bom? Então eu espero ter trazido aí esse esclarecimento, espero que esse vídeo produza aí um crescimento espiritual. Se ficou confuso, teve alguma parte que vocês não entenderam, deixem aí na descrição do vídeo. De novo, eu não faço vídeo com roteiro, na verdade eu abri a Bíblia aqui, abri a internet ali para poder pegar as palavras e tal, e só, então não criei um roteiro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e não se esqueçam de, se tiver alguma dúvida ou alguma coisa para dizer, deixem aí embaixo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e que Deus abençoe a todos.